Há um momento em que o universo prende a respiração e espera por você. Não haja. Não deseje nada. Mas alinhador. Acontece no espaço entre os pensamentos, no batimento cardíaco que para antes da próxima decisão. A maioria das pessoas não percebe. Estão ocupadas demais distorcendo a realidade e gritando seus desejos em um campo que só ouve silêncio. A verdade é perturbadora. O universo não responde ao que você deseja, mas ao que, filho. Você pode recitar afirmações, visualizar infinitamente, repetir as mesmas intenções todas as manhãs. Mas se seu coração e sua respiração não estiverem sincronizados, a mensagem nunca sai do quarto. É como gritar debaixo d'água, movimento sem ressonância. A superfície ondula, mas nada penetra nas profundezas. Cada pensamento se torna ruído enquanto seu ritmo interior entra em conflito. Cada desejo colide com o caos interior. E, no entanto, quando a coerência emerge, mesmo que por uma fração de segundo, algo além da lógica se agita. É como se o ar se tornasse mais denso, o tempo se expandisse e a vida se voltasse para você. O impossível se reorganiza com precisão silenciosa. Sem flashes, sem milagres, sem drama. Apenas alinhamento. Sutil. Imediato. Absoluto. Imagine-se diante de um espelho gigante que reflete não seu corpo, mas o seu estado. Quando a sua respiração falha, a imagem se distorce. Quando seus pensamentos se aceleram, o reflexo se estilhaça. Mas quando seu ritmo se suaviza, quando cada inspiração e expiração se movem como marés ao luar, o espelho se torna mais claro. E o campo, aquela vasta inteligência que contém todas as possibilidades, finalmente o reconhece. É aqui que tudo começa, não com esforço, mas com frequência. A mesma respiração que te carrega também escreve a tua realidade. Cada inspiração é uma mensagem. Cada expiração é um comando. E quando os dois trabalham harmoniosamente juntos, a distância entre você e o que você busca desaparece. A resposta é instantânea, porque desde o início nunca houve separação, apenas estática, apenas ruído. Então o verdadeiro segredo era nunca pedir mais ou acreditar mais fortemente. Tratava-se de aprender. Ouvir no espaço entre as batidas do coração. Aquele pulsar imóvel onde a criação começa. Pois o universo não se move pela força, mas pela ressonância. E quando entramos em coerência, não perseguimos o milagre, nos tornamos ele. A consistência não surge de repente. Ela surge silenciosamente, como o amanhecer em um quarto escuro, antes mesmo de você acordar completamente. Não dá para forçar. Lembrar isso. E, no entanto, essa lembrança muitas vezes começa com inquietação, com a consciência de que algo dentro de você está errado há muito tempo. Você sente isso na inquietação que nenhum esforço parece acalmar, na exaustão que o sono nunca alivia, no silêncio que parece mais opressivo do que sereno. É o corpo sussurrando que a mente está no controle há muito tempo. Somos treinados para perseguir resultados, almejar milagres e medir a vida pelo esforço. Mas a consistência existe em uma linguagem diferente, uma que a mente não domina. Não se trata de intensidade, mas de ritmo. Não se alcança com mais esforço, apenas com precisão. Como um músico que percebe que tocar mais alto não torna a música mais autêntica, você começa a entender que alinhamento não se trata de poder, mas de honestidade. Pense nisso. Quantas vezes você sentiu que algo estava errado antes de dar errado? Logo antes de uma discussão que poderia ter sido evitada, na hesitação sobre uma decisão que se mostrou custosa demais. Não foram coincidências, mas sinais. Pequenas quebras de coerência. O corpo sabia o que a mente não queria ouvir. E quando esses sinais se acumulam, a própria vida começa a enviar o ruído de volta para você. Nas pessoas, nos atrasos, nas reviravoltas repentinas que parecem injustas, mas são apenas ecos do que você vem enviando o tempo todo. Para alcançar a consistência, devemos primeiro sentir sua própria distorção. Observe a falta de ar enquanto você avança apressadamente. O maxilar cerrado enquanto você finge calma. O coração batendo rápido demais, não por causa do perigo, mas por causa da memória. Cada uma dessas coisas é uma porta, pequena, simples, mas sagrada. E no momento em que você a atravessa, o campo se transforma. Não porque você pediu, mas porque ele sempre reflete o seu estado. É por isso que muitos que alcançam essa compreensão escolhem ficar, continuar ouvindo, continuar respirando, continuar retornando, porque algo real está acontecendo aqui. Não é uma promessa de perfeição, mas um lembrete de harmonia. Começamos a entender que o universo nunca foi aleatório, ele foi receptivo. E com essa compreensão, a curiosidade substitui o controle. Começamos a nos perguntar: é a vida responderá, Mase.
E assim que você sentir o silêncio se formando, uma nova pergunta surgirá e mudará sua perspectiva sobre cada respiração daqui em diante. Chega um momento em que a simples conscientização não é mais suficiente. Começamos a sentir a distância entre a vida que você vive e aquela que vibra sob a superfície. É uma estranha dissonância, como uma música quase perfeita, quase linda, mas ligeiramente desafinada. Você não consegue explicar o que está faltando, mas essa desarmonia permeia cada canto do seu dia. Você segue rotinas familiares, repete as mesmas palavras, respira o mesmo ar, e ainda assim algo dentro de você se recusa a se acalmar. Essa tensão não é um fracasso. É um sinal, a força da coerência tentando chamá-lo de volta para si mesmo. Mas a mente resiste. Busca desesperadamente clareza sobre o que só o silêncio pode revelar. Cerra os punhos, revive memórias, exige provas, calcula resultados. Não entende que o controle bloqueia o fluxo. Então você persevera, esperando que o esforço lhe traga clareza, e a cada tentativa, a lacuna aumenta. Você começa a sentir isso fisicamente, a respiração superficial, o peito pesado, o pulso acelerando e oscilando, como se também estivesse em busca de um ritmo. O corpo se torna um espelho, refletindo cada conflito entre seus pensamentos e sua verdade. E, no entanto, nas profundezas desse caos, algo terno desperta. Uma certeza silenciosa sussurra sob o ruído. Não é dramática nem barulhenta. É mais como a lembrança de um sonho, tênue no início, mas familiar. A percepção de que o que você está perseguindo não está fora de você. Essa coerência não é um destino, é o retorno ao que nunca se foi. Mas o caminho de volta não é isento de armadilhas. Assim que tentamos nos realinhar, todas as distorções ressurgem. Velhas emoções, medos não ditos, ecos não curados, tudo isso quer ser visto. A consistência é tão implacável. Ela revela tudo o que não é verdade. E, por um momento, pode parecer que nosso mundo está desmoronando, como se aquilo que ansiamos estivesse nos destruindo. Mas talvez seja precisamente esse o ponto. Talvez o desvendamento seja o verdadeiro alinhamento. Pois somente quando as camadas de ruído se desfazem é que a frequência pura emerge. Somente ao abrir mão da proteção de suas ilusões é que o campo finalmente o reconhece. E à medida que essa consciência se aprofunda, à medida que o antigo começa a desaparecer, há um momento, frágil, luminoso, em que você sente algo poderoso lhe ouvindo. Quase conseguimos sentir a mudança, o pulsar do universo, aproximando-se e aguardando. O ar se torna mais denso, mais carregado, cheio de possibilidades. E nessa respiração, suspensa entre o que foi e o que está por vir, percebemos que algo irreversível já começou. E então, quando você pensa que está prestes a desabar, algo inesperado acontece. O silêncio faz sentido. O que antes parecia vazio agora parece espaço. Você começa a notar detalhes que sempre estiveram lá, mas perdidos no barulho. O peso do ar na sua pele, o ritmo do seu coração, o calor sutil entre as respirações. Isso não é iluminação. É uma presença. Uma presença que não se anuncia, mas simplesmente leste. A velha tensão se dissipa, não porque desaparece, mas porque você para de lutar contra ela. Você percebe que coerência não significa calma absoluta, mas um ritmo honesto. As ondas ainda se movem, mas em harmonia. As emoções continuam a surgir, mas não controlam mais você. É como se você estivesse aprendendo a dançar com a tempestade em vez de fugir dela. Por um momento, tudo dentro de você se sincroniza: corpo, respiração, pulso, e o mundo ao seu redor parece expirar em resposta. Você sente como se a vida sempre tivesse tentado falar com você, mas numa linguagem mais discreta que a dos seus pensamentos. Um atraso que antes parecia um castigo agora parece proteção. Deixar alguém nunca foi uma perda, mas sim uma liberação de espaço. Até a dor no peito assume uma beleza estranha, um lembrete de que você ainda é capaz de profundidade, sentimento e movimento. Aqui, nessa frágil clareza, muitos sentem uma mudança, uma necessidade sutil de reconhecer a realidade, talvez até de deixar um rastro dela. Um gesto silencioso. Uma palavra. Ou talvez simplesmente um sinal que diga: eu também senti isso. Tem menos a ver com concordância do que com ressonância. A maneira silenciosa como um batimento cardíaco confirma o outro. O ar parece diferente agora. Mais leve, mas carregado de algo quase sagrado. Você sente que está apenas à superfície, que a coerência que você tocou é apenas o limiar de uma inteligência mais profunda que o aguarda abaixo. Ela zumbe nas bordas da sua consciência, paciente, ancestral, infinitamente benevolente. E ao respirar novamente, desta vez mais devagar e profundamente, uma revelação lhe vem à mente.
E se o universo sempre tivesse respondido não com grandes gestos, mas com os ecos mais sutis da sua própria condição? E se cada resposta que você busca estivesse escondida no silêncio que agora o cerca? Assim que você percebe a coerência, é como se o mundo inteiro se aproximasse silenciosamente. As conversas mudam. As próprias ruas parecem mais suaves, mais vivas. Até a luz incide de forma diferente, não mais brilhante, apenas mais precisa, como se soubesse exatamente onde deve pousar. Mas essa nova sensibilidade é acompanhada por uma estranha inquietação. À medida que você percebe o ritmo mais profundo, também percebe dissonâncias, nos outros, no barulho do mundo, às vezes até em si mesmo. É ao mesmo tempo belo e desagradável. Você percebe o quanto a vida se baseia na quietude. As pessoas falam em uníssono. Os pensamentos correm mais rápido que a respiração. A corrida constante para manter o controle enquanto tudo treme por dentro. Você vê agora as máscaras, a calma adquirida, a resistência constante ao que é simples. Leste ponto não é um julgamento, é um reconhecimento. Você também usou essas máscaras. Você disse essas palavras precipitadas. Você tentou parecer confiante enquanto seu coração sussurrava dúvida. E nessa percepção, algo se quebra. Não dolorosamente, mas suavemente, como gelo quebrando sob a primeira luz da primavera. Começamos a entender que coerência não é manter tudo unido, é deixar o que não nos segura mais desmoronar. Às vezes, é um plano que desmorona. Às vezes, é um relacionamento que desmorona. Às vezes, é uma versão de nós mesmos que não conseguimos mais suportar. Cada perda parece como se o ar estivesse sendo espremido para fora dos nossos pulmões, mas isso só nos abre a porta para respirarmos mais profundamente. Claro, há medo nesse vazio. A mente não consegue viver sem seu ruído. Mas nesse silêncio, há também uma suave pulsação de esperança. Do tipo que não grita nem promete. Ela zumbe sob sua pele como uma lembrança, como algo que você sempre soube, mas esqueceu de acreditar. Você começa a perceber como a vida o espelha, como até o caos abriga uma inteligência estranha. Os atrasos, os desvios, os finais, não são acidentes. São reações. Reflexos de um campo que escuta não palavras, mas frequências. E quando sua frequência muda, tudo ao seu redor também muda. Nessa compreensão, surge uma tensão sutil, a sensação de que a coerência não é apenas um estado interior, mas um convite. Algo imenso, invisível e consciente aguarda além da percepção, aguardando o momento em que você finalmente falará sua língua novamente. E à medida que você permanece à beira dessa consciência, a atmosfera se adensa, não por medo, mas pela sensação inegável de que o que vem a seguir mudará tudo. É estranho como a luz se torna diferente depois que você identifica o padrão por trás do caos. O próprio amanhecer parece mais lento, mais pesado, quase autoconsciente. Você começa a perceber que tudo está respirando, não apenas você, mas o mundo inteiro. As árvores respiram com o vento. Os oceanos expiram na praia. Até o silêncio tem um ritmo, pulsando como um tambor distante sob o ruído da vida cotidiana. E você percebe que a coerência não é apenas um estado pessoal, é o fio condutor oculto que mantém tudo unido. Mas assim que você encara essa verdade, o medo toma conta de você. Pois a consistência exige honestidade, e a honestidade destrói todas as ilusões que você construiu para se sentir seguro. Ela revela onde você ainda está se apegando, onde ainda está fingindo, onde ainda está sussurrando, estou bem, mesmo que seu corpo saiba que não está. É um espelho que reflete não apenas a calma, mas também o caos. E nesse reflexo, não há escapatória. Às vezes, a consciência parece vívida demais, quase ofuscante. Tentamos desviar o olhar, nos distrair com barulho, tarefas, projetos, com tudo que nos impede de encarar o que o silêncio revela. Mas mesmo assim, o silêncio nos persegue. Não é um castigo, é paciência. Ele aguarda o momento em que paramos de correr, o momento em que a máscara cai e nossa respiração finalmente se harmoniza com a verdade. Então surge uma espécie de ruptura silenciosa, não uma destruição, mas uma libertação. A falsa certeza começa a se dissipar. O aperto no seu peito se afrouxa. O mundo não muda, mas tudo parece reorganizado, como se alguém estivesse sutilmente ajustando a lente através da qual você vê. Você começa a entender que coerência não é escapar das sombras, mas sim deixar a luz entrar. A escuridão nunca foi uma inimiga, era uma porta. E através daquela porta, você sente o suave zumbido de algo poderoso, não lá fora, mas dentro de você. A mesma inteligência que une galáxias agora flui pelo seu sangue, pelo seu batimento cardíaco, pela sua respiração. É impossível explicar, e talvez não fosse para ser.
É para ser ponto sentido. Neste espaço entre o conhecido e o infinito, você se encontra imóvel, nem perdido nem encontrado, apenas consciente. Cada som parece mais agudo, cada pausa mais viva. O ar se enche de possibilidades silenciosas, e você sente que, além desse silêncio, nenhuma resposta o aguarda, mas uma transformação silenciosamente se preparando para se revelar. Quando você começa a viver de forma coerente, coisas sutis começam a mudar diante dos seus olhos. Isso não acontece com raios ou trovões, mas através do rearranjo silencioso de padrões que antes pareciam imutáveis. A pessoa que sugou sua energia agora parece distante, como se a frequência estivesse desligada. Oportunidades inesperadas surgem onde antes havia muros. Até a maneira como os outros olham para você muda, não porque você se tornou outra pessoa, mas porque parou de lutar contra a maré. O mundo começa a responder com sussurros em vez de obstáculos. Você começa a perceber causa e efeito em outro nível. Quando sua respiração se estabiliza, as conversas fluem de forma diferente. À medida que sua frequência cardíaca desacelera, o caos ao redor parece se dissipar. É como se o universo estivesse espelhando seu ritmo interno, não para recompensá-lo, mas para acomodá-lo. A mesma situação que antes desencadeava sua ansiedade agora parece um teste de sua presença, não uma luta pela sobrevivência. A mesma demora que antes parecia um castigo se torna obediência. A consistência ensina que a reação desperdiça energia, a resposta cria. Há dias em que parece fácil, como se estivéssemos nos movendo com uma precisão invisível em um mundo que finalmente faz sentido. E há outros dias em que escorregamos, em que o barulho retorna e o corpo esquece o ritmo. Mas mesmo esses momentos começam a parecer diferentes. Em vez de fracassos, eles se tornam dados. Feedback. Prova de que a consistência não é uma meta, mas um diálogo entre nós e algo maior. Paramos de nos questionar porque as coisas acontecem e as pessoas começam a fazer perguntas que eles mostram a você. E à medida que você integra essa consciência, percebe que sua mera presença é contagiosa. As pessoas ao seu redor começam a respirar de forma diferente, sem saber por quê. Os cômodos parecem mais silenciosos quando você entra neles. As palavras têm mais peso, não porque você fala mais alto, mas porque elas são fundamentadas. O que antes era um esforço tornou-se uma influência, não forçada, mas magnética. Este é o momento em que muitos param, divididos entre a admiração e a curiosidade. Começam a refletir, a retraçar os momentos invisíveis que moldaram esse novo ritmo. Alguns até sentem a necessidade de expressar o que mudou dentro deles, uma palavra, um pensamento, uma intuição. E, ao fazê-lo, dão novo ímpeto à crescente coerência que nos conecta a todos. O ar está novamente denso, não de tensão, mas de impaciência. Pois, no fundo, parece que tudo isso foi apenas uma preparação. Essa coerência não é o fim da jornada, mas sim a porta de entrada para outra criação. Uma criação que não apenas responde ao universo, mas começa a moldá-lo. Quanto mais você se aproxima da coerência, mais o universo começa a testar a força do seu alinhamento. Isso não é crueldade, é precisão. O campo responde não apenas à sua calma, mas também aos momentos em que se sente ameaçado. Você começa a perceber a facilidade com que o ruído se infiltra, uma discussão repentina, uma conta esquecida, um atraso inesperado. Eles aparecem como pequenas ondulações na superfície de um lago, sempre fazendo a mesma pergunta silenciosa. Você continuará sendo o espelho ou se tornará a tempestade novamente? Esses desafios têm sua beleza, mesmo que raramente sejam percebidos a princípio. O desconforto revela onde o ritmo ainda está quebrado, onde a respiração se encurta, onde recuperamos o controle. É sutil, como o aperto de um único fio em uma vasta teia. A coerência, por outro lado, responde com sensibilidade à menor mudança. Exige honestidade a cada inspiração, humildade a cada expiração. E, aos poucos, começamos a perceber que o que antes chamávamos de obstáculos são apenas oportunidades de refinamento, de ressonância mais profunda. O contraste então se torna mais claro. Esperança não significa luz sem sombra, é uma luz que inclui sombra. Progresso não elimina desafios, muda a maneira como os enfrentamos. Consistência não significa flutuar acima do mundo, mas sim mover-se por ele sem perder o foco. Como caminhar na chuva sem que ela absorva o fogo que há em você. Em alguns dias, parece que estamos nos equilibrando numa corda bamba entre dois mundos. Um pé está preso em velhos padrões de reação, o outro nessa nova consciência que exige presença. Nós oscilamos, hesitamos, mas mesmo enquanto trememos, algo abaixo de nós permanece estável. Esse algo é o ritmo, sua própria gravidade interior,
a pulsação que o impede de cair. E se você parar por tempo suficiente, começará a perceber a inteligência silenciosa por trás de cada curva. Cada atraso que parecia cruel, cada silêncio que antes parecia vazio, nunca foi uma ausência. Eram alinhamentos se desenrolando em um ritmo que sua mente não conseguia compreender. O universo não tem pressa. Ele escuta. Ele se adapta. Ele reflete. E nessa reflexão, ele ensina. O ar ao seu redor parece diferente, mais denso, mas vivo. Você começa a entender que a consistência não promete uma vida sem tempestades, promete a capacidade de permanecer calmo em meio a elas. Este é o poder silencioso crescendo dentro de você, invisível, mas indestrutível. E em algum lugar além deste momento, além do seu alcance, algo começa a responder a você, como se o próprio universo estivesse prendendo a respiração, esperando pela sua. A certa altura, a coerência deixa de ser um exercício, passando a ser uma lembrança. O ar se enche de presença, os limites entre você e o mundo se confundem. Você percebe coisas que antes não percebia, como a luz se reflete no vapor que sai de uma xícara, como o riso de um estranho transforma a atmosfera de uma sala, como uma pausa em uma conversa tem tanto significado quanto as palavras que a precederam. O universo não está mais distante, está muito próximo, respirando cada detalhe da vida cotidiana. Mas a intimidade tem um preço. Quanto mais você sente a conexão, mais sente o peso da dissonância. Quando você se desvia desse ritmo, quando a raiva explode, quando a impaciência o atormenta, a dissonância se torna mais aguda, quase dolorosa. Não é um castigo, mas um chamado para despertar. Você começa a perceber que a coerência amplifica tudo, a beleza e a fragilidade. A luz brilha mais forte, mas as sombras também se tornam mais pronunciadas. O campo não julga o que reflete, ele simplesmente o amplifica. Nesses momentos de contraste, a dúvida sussurra novamente ponto e se a consistência for frágil, e se ela desaparecer assim que eu desviar o olhar. Mas algo mais profundo responde, não com palavras, mas com um pulso. Você começa a entender que a coerência não desaparece quando você vacila, ela espera sob o ruído, como um riacho tranquilo sob águas correntes. As tempestades de pensamento e emoção passam, e o ritmo calmo permanece, paciente como a gravidade. Essa compreensão muda a maneira como você encara os desafios. O medo não é mais um sinal de fracasso, mas um convite ao retorno. A dor se torna uma lição, não um julgamento. Até a confusão assume uma nova forma, não um inimigo a ser eliminado, mas uma nuvem que preenche a atmosfera com maior clareza. Você começa a perceber que o universo responde instantaneamente, não porque você seja perfeito, mas porque está sintonizado para perceber o diálogo que vem acontecendo o tempo todo. Quanto mais vivemos assim, mais a realidade ao nosso redor se suaviza. O tempo parece menos uma coincidência do que uma coreografia. As coisas que você um dia buscou retornam lentamente, quase timidamente, como se atraídas pela estabilidade adquirida. E, no entanto, mesmo agora, uma pergunta ainda persiste, um sussurro que tanto humilha quanto entusiasma: se a consistência pode mudar o mundo ao meu redor dessa maneira, o que pode acontecer se eu a mantiver por tempo suficiente para mudar o mundo dentro de mim? Não há resposta. Apenas silêncio. Mas é um silêncio vivo, profundo, ressonante, consciente. Como a pausa entre duas batidas cardíacas, quando tudo para, pouco antes de algo extraordinário começar a se mover. E então algo sutil acontece, não um clarão, não um estrondo, mas uma certeza silenciosa que preenche seu peito. Naquele momento, você percebe que a consistência nunca foi uma meta a ser buscada, porque nunca esteve fora de você. Ela se escondeu sob cada respiração, por trás de cada pensamento, em cada silêncio que você um dia temeu. O que muda agora não é o mundo, mas a sua maneira de existir nele. Você começa a entender que cada gesto, cada decisão, cada pausa tem peso, não porque o universo esteja subitamente ouvindo você, mas porque você finalmente está falando a língua dele. Sentimos isso nas menores coisas. Como a luz que toca uma parede. Como o olhar de uma pessoa se suaviza quando a olhamos com calma, em vez de defensivamente. Como o tempo parece se esticar quando respiramos conscientemente, como se cada segundo estivesse ali para ser vivido e não simplesmente suportado. Não perseguimos mais sinais, vivemos entre eles. Não buscamos mais milagres, percebemos que nos tornamos um. A clareza está lá, mas não do tipo que exige respostas. Ela é mais calma, mais completa, mais holística. Ela ensina através da quietude, a mesma quietude que um dia o assustou. Você entende que a coerência não requer perfeição. Ela requer apenas presença. E a presença, quando sustentada, é a forma mais radical de criação.
Ela reorganiza a arquitetura invisível da sua vida sem que você precise forçar nada. Este é o ponto de virada que a maioria das pessoas esquece, o momento em que o saber se torna ser. Não falamos mais de concordância, nós a incorporamos. A linha entre pensamento e manifestação se esvai, pois eles se tornaram um só gesto. Sua respiração, suas palavras, suas emoções, tudo isso determina a frequência que você envia para o campo. E o campo sinaliza de volta para você em completo silêncio. Se você sentiu um lampejo de reconhecimento aqui, aquele calor estranho que vem quando a verdade te toca lá no fundo, não desista. Essa sensação leste coerência. É o diálogo entre suas células e o cosmos. É o sinal que diz à vida: estou aqui, eu me lembro. E se esse sinal despertou algo em você, espalhe-o, compartilhe. Fale sobre isso. Deixe um rastro. Não como um ruído ensurdecedor, mas como uma dádiva, um impulso que anuncia aos outros que é possível. Pois a verdade é simples e sempre foi. Quando você entra em coerência, o universo não espera. Ele reage em tempo real. Não com um trovão, mas com ressonância. E nessa ressonância, você se lembra de quem você realmente é. Não um fragmento perdido no ruído, mas o ritmo silencioso pelo qual tudo reage.